Deixa eu continuar em Brasília, vamos fazer um pacotão de assuntos aqui para analisar com meu amigo Cláudio Dantas, ele que está lá nos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Cláudio, a gente pode dizer que há muitas escolhas para o presidente Lula fazer. Ele está escolhendo nomes para o Banco Central, tem a definição do sucessor de Lewandowski, tem que escolher o PGR, há muitas decisões para o governo tomar. E aí eu vou começar com você pelo Banco Central. Ele não está nem um pouco disposto, pelo menos é o que parece, a baixar a guarda. Vamos continuar com a temperatura lá no alto. Quem perde é o povo, é isso? É por aí. Boa tarde, Aros. Boa tarde a toda a audiência. Aliás, deixa eu fazer aqui um comentário mais pessoal. Eu estou muito feliz em ver você na tela de novo, Aros. Faz tempo, né? Porra, é incrível. Eu só vim para dar um descanso, vim só para dar um descanso para o meu amigo Piotr. Pois é, não deveria deixar. Arruma um outro espaço aí na grade. Olha só, é o seguinte, essa declaração do Lula em relação aos diretores, naturalmente ele tem prerrogativa para indicação dos nomes. O nome mais importante aí é o diretor de política econômica. Infelizmente, o nome que está circulando é um nome que não faz sentido para o mercado, não é alguém conhecido, não é alguém com uma trajetória técnica que possa justificar uma posição tão importante. Me parece que é a mesma lógica que o Lula está colocando uma pessoa bem menor, com uma estatura bem menor do que o cargo precisa, repetindo uma estratégia que ele tem utilizado na esplanada toda, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, em vários outros organismos, vários outros órgãos, melhor dizendo. E qual é a leitura que se faz desse tipo de coisa? Naturalmente alguém que ele possa manipular, que ele possa dizer, mandar uma ordem e a pessoa cumprir. Por quê? Porque é uma praxis, especialmente em governos autoritários, populistas, você ter essa promoção, né, de pessoas de médio escalão para o topo da carreira. Elas ficam muito agradecidas e elas cumprem uma missão que lhes é dada. Isso, inclusive, a gente vê isso em outros países. Há pouco tempo mesmo, aqui na Colômbia, aqui do lado na Colômbia, o presidente da República fez isso com os militares. Mandou para casa generais de 4 estrelas e tal, 3, 2, aí começou a promover coronéis. O Chaves fez isso na época dele. Enfim, não é uma sinalização positiva. E ele deixou muito claro no discurso o que ele quer, né? Não cumpre a meta, mude a meta. É um discurso populista. Eu lembrei, Aros, que durante a campanha, eu conversando com os estrategistas da campanha do Lula, e eles orientavam o Lula a falar sobre economia popular. O Lula tem essa linguagem que acessa o povo, ele consegue ser percebido, a mensagem daquilo que ele diz chega facilmente às massas. Ele tem essa facilidade. Então, essa linguagem, né, prometendo picanha, prometendo cerveja, prometendo casa para todo mundo, prometendo dignidade, isso é um discurso muito fácil, simplório, mas é esse discurso que trata do que a gente pode chamar de economia popular, a economia que o povo entende. É muito diferente de quando você precisa discutir política monetária. Você precisa estabelecer, respeitar padrões internacionais, respeitar a matemática, entender das equações vamos dizer assim, que padronizam, que dão os parâmetros, que parametrizam, melhor dizendo, a definição das taxas de juros. O próprio Lula, quando ataca os fundamentos econômicos, quando ataca o Banco Central, quando ataca o presidente do Banco Central, ele está fazendo com que a taxa de juros de longo prazo suba. Então, ele está impedindo que ela caia. Então, ele fala, tem que cair, vamos mexer, vamos... Aí acontece justamente o contrário. Então, assim, infelizmente, esse discurso fácil, ele não tem amparo na realidade. O arcabouço fiscal, que foi apresentado num PowerPoint, a gente ainda não sabe o texto, realmente o que vem no texto, que vai ser apresentado ao Congresso. Quer dizer, esse PowerPoint que trouxe as diretrizes principais, ele foi mal recebido, né? O próprio Campos Neto, aí até como uma bandeira branca,
disse o seguinte: olha, ele é bom, segura daqui e tal, mas não resolve o problema. E, de fato, não resolve o problema. E o Lula, fazendo esses ataques, seguindo nessa trajetória ofensiva, ele só cria um problema ainda maior. Aliás, é bom lembrar o seguinte: o problema foi criado pelo próprio PT, pelo próprio Lula, quando aprovou ainda na transição, com apoio do Congresso, com apoio de Lira, de Pacheco e dos parlamentares, a PEC da gastança, ou a PEC argentina. Por que a PEC argentina? Porque a gente vai rumo à situação na Argentina. O Brasil vai viver um processo de argentinização em função dessas políticas irresponsáveis. A PEC argentina abriu um rombo de quase 200 bilhões. E aí agora eles têm que propor soluções para o rombo que eles mesmos abriram, e são soluções que não cobrem esse rombo. É peneira. Agora, Cláudio, rapidamente, o tema do STF merece um capítulo à parte com mais tempo. Seguramente vocês vão discutir isso no Pingos mais tarde, mas eu queria falar rapidamente, em 1 minuto, sobre o PGR, porque convencionou-se a lista tríplice, não é? Não era uma definição, foi uma convenção que, inclusive, o próprio presidente havia respeitado de alguma maneira lá atrás. O que a gente tem é agora uma situação de uma queda de braço, e eu queria a sua leitura. Por que dessa mudança nesse momento? O entendimento de que não haverá o respeito à lista tríplice, e aí a gente tem do outro lado o Moro fazendo pressão e puxando, né, aqueles que já eram objetos de uma defesa dele, uma bandeira dele, tentando por força do Congresso fazer isso avançar. Eu queria que você desse para a gente rapidamente esse contexto, porque há seguramente um bastidor nessa queda de braço, né? Claro. Bom, primeiro que o Moro já é uma posição dele antiga. Quando ele era ministro, ele também foi contra a escolha do Augusto Aras fora da lista tríplice. Isso aumentou o desgaste dele na relação com o Jair Bolsonaro na época que ele era ministro. O Augusto Aras acabou assustando muito a todos. Então, assim, romper com essa tradição da lista tríplice teve como resultado um Ministério Público sem credibilidade. O Augusto Aras, ele conseguiu macular a imagem do Ministério Público. Por quê? Porque ele não se ergueu, não se levantou, não defendeu, não fez a defesa do Ministério Público quando necessário. Ele utilizou o Ministério Público, como chefe do Ministério Público, utilizou a PGR ao sabor dos interesses, das conveniências do governo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, e agora o está fazendo em relação ao governo Lula. E isso é muito ruim para a democracia, para a República. Um Ministério Público que ninguém respeita, ele simplesmente é pisoteado e é ignorado, como tem acontecido nos inquéritos políticos que estão no STF. Diversas vezes os ministros, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem comanda esses inquéritos políticos, por diversas vezes toma decisões ao arrepio, né, do que pode pensar o Ministério Público, ou faz sem consultá-lo. Então, eu acho que o Moro está buscando o mínimo de amparo institucional para tentar minimizar um efeito ainda mais danoso de você permitir que o presidente da República escolha qualquer pessoa que não tenha, né, que ele possa pegar justamente lá do corpo médio, né, pessoas ali que estão... Sob qualquer interesse, né? Por seu interesse, alguém que esteja disposto não a cumprir a sua missão institucional, mas a cumprir uma missão política.